A casa estava silenciosa demais. Não era o silêncio comum da noite no campo, aquele que é quebrado pelo canto dos grilos escondidos entre as folhagens, pelo uivo distante de algum cão vadio, ou pelo vento roçando suavemente nas copas das árvores centenárias. Era um silêncio diferente, pesado, opressor, daquele tipo que parece observar cada movimento, cada respiração, cada batida do coração solitário de quem habita uma casa que já não é mais um lar, mas apenas uma casca vazia de memórias que doem demais para serem revisitadas. O fazendeiro estava sentado à mesa de madeira maciça no centro da cozinha rústica. Era a mesma mesa onde, durante anos, décadas na verdade, havia dividido refeições fartas, risadas que ecoavam pelas paredes de adobe, conversas simples sobre a colheita, sobre os vizinhos, sobre os planos para o futuro. Tudo isso ao lado da mulher que agora só existia em lembrança e nas fotografias amareladas que ele guardava numa gaveta que não tinha mais coragem de abrir. Seu nome era Antônio Ferreira. Tinha 57 anos, mas parecia carregar o peso de 80. O corpo ainda era forte, forjado por anos de trabalho duro sob o sol escaldante do sertão, mas algo dentro dele havia se partido de forma irreparável. Os olhos, outrora brilhantes e cheios de determinação, agora carregavam apenas um cansaço profundo, uma resignação silenciosa diante da vida que insistia em continuar, mesmo quando ele já não via mais sentido nisso. Naquela noite, Antônio não comia. Apenas encarava o prato frio à sua frente, a comida que ele próprio havia preparado de forma mecânica, sem gosto, sem vontade, sem amor. O cheiro da comida, feijão tropeiro, arroz, um pedaço de carne seca, parecia um insulto à dor que carregava no peito como um peso de pedra que nunca aliviava, que nunca dava trégua, que estava sempre ali, latejante, lembrando-o do que tinha perdido. Fazia 2 anos desde que enterrara a esposa. 2 anos, 3 meses e 17 dias, para ser exato. Ele sabia por que contava. Todos os dias. Como um prisioneiro marcando os dias numa parede de cela. 2 anos desde que a casa perdera a alma. Desde que as paredes deixaram de ecoar risadas. Desde que a cozinha deixou de cheirar aos bolos que Maria fazia aos domingos. Desde que a cama virou apenas um lugar frio, onde ele deitava, mas não dormia, olhando para o vazio do teto de madeira até o sol raiar novamente. Desde então, Antônio aprendera a conviver com a solidão como quem aprende a conviver com uma ferida aberta que nunca cicatriza. Não porque dói menos com o tempo. Isso era mentira que as pessoas bem-intencionadas contavam. Mas porque não há escolha. A vida continua, os dias passam, o sol nasce e se põe, as estações mudam, mas a dor permanece. Apenas se transforma em algo com que se aprende a caminhar, claudicante, curvado, mas ainda caminhando. O Natal se aproximava. Faltavam apenas 3 dias para a véspera. Na vila mais próxima, a 15 quilômetros dali por estrada de terra batida, as pessoas já começavam os preparativos. Decorações simples nas casas humildes, crianças ansiosas, famílias planejando ceias modestas, mas feitas com amor. Para Antônio, no entanto, o Natal não significava luzes penduradas nas varandas, ceia farta na mesa, ou visitas de parentes e amigos. Significava apenas ausência. A ausência dela. A cadeira vazia ao lado da mesa. O lugar vazio na cama. A falta do sorriso que iluminava até os dias mais difíceis. A cadeira vazia ao lado da mesa parecia maior naquela noite. Mais presente. Como se a ausência dela ocupasse mais espaço do que sua presença jamais ocupara. Antônio olhou para aquela cadeira e sentiu algo se apertar ainda mais em seu peito. Quantas vezes Maria havia se sentado ali? Quantas refeições haviam compartilhado? Quantos planos haviam feito sentados naquelas 2 cadeiras que agora pareciam pertencer a universos diferentes? O relógio antigo na parede, uma herança do avô de Antônio com pêndulo de bronze e mostrador de números romanos desgastados, marcava as horas com um som seco, metódico, quase agressivo. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo era uma eternidade. Cada minuto parecia zombar da solidão dele. O tempo não parava. Não importava o quanto ele quisesse que parasse.
Não importava o quanto desejasse voltar. O tempo era implacável, insensível, cruel. Antônio se levantou devagar, as articulações estalando com o movimento. Caminhou até a janela grande da sala, aquela que dava para a frente da propriedade, e observou a fazenda pela última vez, as terras que herdara do pai quando ainda era jovem, cheio de sonhos e energia. Os currais que ajudara a construir com as próprias mãos, tábua por tábua, prego por prego, suor misturado com esperança. As árvores que ele e Maria haviam plantado quando ainda acreditavam no futuro, quando ainda faziam planos de envelhecer juntos, vendo aquelas árvores crescerem e darem sombra para os netos que nunca vieram. Tudo aquilo agora parecia distante, como se pertencesse a outra vida. Como se aquele homem jovem cheio de sonhos fosse outra pessoa, alguém que Antônio não reconhecia mais quando se olhava no espelho embaçado do banheiro. A lua cheia iluminava fracamente o terreiro. As sombras das árvores dançavam ao vento frio da noite de dezembro. Tudo parecia pacífico, sereno, mas dentro de Antônio havia apenas tormenta. Naquela noite, Antônio havia tomado uma decisão. Uma decisão que vinha amadurecendo há meses, talvez até há mais de um ano. Uma decisão que parecia ser a única saída para acabar com aquela dor que não passava, que não diminuía, que apenas se transformava em algo cada vez mais insuportável. Ele iria embora. Para sempre. Iria trancar aquela casa cheia de fantasmas e partir. Não sabia para onde. Talvez para a capital. Talvez para alguma cidade pequena onde ninguém o conhecesse. Talvez apenas andaria até as pernas não aguentarem mais e então se deixaria ficar onde o destino o levasse. Não importava. Qualquer lugar seria melhor do que ali, rodeado por lembranças que sangravam. A fazenda ficaria abandonada. As terras voltariam para o mato. Os currais desmoronariam com o tempo. As árvores continuariam crescendo, indiferentes à ausência humana. E talvez, pensou Antônio com uma pontada de amargura, fosse exatamente isso que aquele lugar merecia. Virar apenas mais uma ruína esquecida no meio do nada, como tantas outras que pontilhavam aquele sertão vasto e impiedoso. Ele não deixaria carta. Não tinha para quem escrever. Os poucos parentes que tinham já haviam se afastado depois que Maria morrera. As visitas que eram frequentes no primeiro mês foram rareando. As pessoas têm suas próprias vidas, seus próprios problemas. A dor alheia, por mais genuína que seja no começo, eventualmente se torna um fardo que ninguém quer carregar. Antônio caminhou de volta para a cozinha. Olhou ao redor uma última vez. Cada objeto contava uma história. A panela de ferro onde Maria fazia o melhor feijão da região. O jarro de barro onde ela mantinha água fresca. O pano de prato bordado à mão que ela havia feito quando ainda eram recém-casados. Tudo ali gritava o nome dela. Ele apagou o lampião da cozinha. Apagou o da sala. A casa mergulhou numa escuridão quase completa, iluminada apenas pela luz fraca da lua que entrava pelas janelas. A mala estava pronta, esperando ao lado da porta. Poucas roupas, o suficiente para uma semana talvez. Alguns documentos. A escritura da terra que agora não valia mais nada para ele. A certidão de casamento que era apenas uma lembrança de algo que o destino havia destruído. Um retrato antigo de Maria, já amarelado pelo tempo, com as bordas desgastadas de tanto ser manuseado nos momentos de desespero silencioso. Antônio pegou a chave grande de ferro que trancava a porta principal. Era uma chave pesada, antiga, que já havia trancado e destrancado aquela porta milhares de vezes ao longo dos anos. Mas desta vez seria diferente. Desta vez seria a última. Ele segurou a chave na mão, sentindo o peso frio do metal contra a palma. Respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar da casa que em breve seria apenas mais uma lembrança. Caminhou até a porta com passos pesados, cada um ecoando no silêncio opressor. Colocou a mão na maçaneta de madeira gasta, polida por décadas de uso. Antes de sair, antes de cruzar aquele umbral pela última vez, ele olhou para trás, para o interior escuro da casa. Cada canto carregava uma memória. A poltrona onde Maria sentava para costurar. O canto da sala onde haviam dançado numa noite de São João há tantos anos. O corredor que levava ao quarto onde ela havia morrido, nos braços dele,
sussurrando que o amava até o último suspiro. Cada sombra parecia sussurrar o nome dela. Maria, Maria, Maria. O vento que entrava pelas frestas das janelas parecia carregar sua voz, seu riso, seu perfume de flores silvestres. Antônio sentiu as lágrimas virem, mas as segurou. Já havia chorado demais. Já havia derramado todas as lágrimas que um homem poderia derramar. Agora só restava partir. Ele deu um passo para fora. O ar frio da noite bateu em seu rosto como um tapa. A lua cheia iluminava o caminho de terra que levava à estrada principal. Antônio virou-se para trancar a porta. Foi então que o som ecoou na noite. Toque, toque, toque. 3 batidas firmes na madeira da porta, vindas do lado de fora. Antônio congelou, a chave suspensa no ar, o coração disparando dentro do peito. Ninguém batia naquela porta há meses. Ninguém visitava mais aquela casa esquecida. Ninguém tinha motivo para estar ali, naquela hora da noite, naquele lugar isolado do mundo. O som veio de novo, mais fraco dessa vez, mais hesitante. Toque, toque. Antônio pensou em ignorar. Pensou que talvez fosse o vento batendo algum galho contra a madeira. Pensou que talvez fosse coisa da sua cabeça cansada, que já não distinguia mais muito bem entre realidade e imaginação naqueles dias de solidão absoluta. Mas havia algo naquele som. Algo diferente. Algo urgente. Algo humano. E antes que pudesse decidir racionalmente, sua mão já estava abrindo a porta. Se você acredita que às vezes a vida nos dá sinais quando mais precisamos, deixe seu apoio aqui. Porque o que Antônio estava prestes a descobrir mudaria tudo. E o que parecia ser o fim, era na verdade apenas um novo começo esperando ser descoberto. Antônio abriu a porta devagar, com cuidado, como se temesse o que poderia encontrar do outro lado. A dobradiça enferrujada gemeu na noite silenciosa, um som agudo que pareceu cortar o ar frio. Do lado de fora, sob a luz fraca e prateada do lampião que ele ainda não havia apagado na varanda, estava uma mulher. Ela era jovem, devia ter uns 25 anos no máximo. Usava roupas simples, um vestido gasto de algodão que já tinha sido azul, mas agora era apenas uma sombra desbotada daquela cor. Os sapatos estavam cobertos de barro seco, indicando que tinha caminhado muito. O cabelo escuro estava preso de forma descuidada, com mechas soltas caindo sobre o rosto magro, marcado pelo cansaço e por algo mais, medo talvez, ou desespero. Ela segurava um embrulho contra o peito, envolto em panos velhos, mas limpos, e tremia visivelmente, não apenas de frio, embora a noite estivesse gelada, mas de algo mais profundo, de exaustão, de medo, de uma vulnerabilidade tão grande que até Antônio, perdido em sua própria dor, foi capaz de perceber. Os dois se olharam por um longo momento. Os olhos dela eram escuros, fundos, carregados de histórias que ela não precisava contar em voz alta para que ficassem evidentes. Os olhos dele, surpresos, ainda não haviam processado completamente aquela presença inesperada. "Boa noite, senhor", disse ela finalmente, com a voz quase sumindo, rouca de tanto caminhar, de tanto gritar por ajuda que não vinha, de tanto carregar um peso que era grande demais para ombros tão frágeis. Antônio demorou a responder. Não estava acostumado à presença humana. Havia esquecido como era conversar com alguém que não fosse a própria consciência atormentada. As palavras pareciam estranhas na boca, como se tivesse que lembrar como formar as sílabas. "O que você quer?" perguntou, e sua voz saiu mais seca do que pretendia, mas sem agressividade. Era apenas o tom de alguém que há muito tempo não exercitava a empatia, a conexão humana básica. A mulher respirou fundo, como se estivesse juntando coragem para continuar. Seus lábios tremiam, e Antônio percebeu que ela estava à beira de desabar em lágrimas, mas lutava bravamente para manter a compostura. "Eu sei que é tarde", começou ela, a voz vacilante. "Sei que não devia incomodar, mas eu não tinha mais para onde ir. Juro que tentei outros lugares, mas... Ela parou, engolindo em seco. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela piscou rapidamente para afastar. "Meu nome é Rosa", disse ela, como se dar um nome humanizasse sua presença, tornasse seu pedido mais legítimo. "Rosa da Silva."
Antônio permaneceu em silêncio, apenas observando. Algo dentro dele, algo que ele acreditava estar morto, começou a se mexer desconfortavelmente. Eu só preciso de um lugar para passar a noite, continuou Rosa, a voz quebrando levemente. Só essa noite. Prometo que amanhã, assim que o sol nascer, eu vou embora. Não vou causar problema. Só preciso de um teto. Por favor. O embrulho que ela segurava contra o peito se mexeu. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível, mas Antônio percebeu. Seus olhos se arregalaram levemente. Era um bebê. O coração dele, que há tanto tempo batia apenas por obrigação biológica, sem entusiasmo, sem calor, apertou com força dentro do peito. Uma sensação estranha, quase esquecida. Algo parecido com compaixão. Rosa percebeu o olhar dele fixado no embrulho e, instintivamente, apertou a criança com mais força contra si. Um gesto protetor, maternal, antigo como o mundo. Ela não faz barulho, disse Rosa rapidamente, como se antecipasse uma objeção. Prometo. Ela é quietinha. Não vai incomodar. Antônio ficou parado na soleira da porta, dividido. Uma parte dele, a parte racional, prática, a parte que já havia decidido abandonar tudo, gritava para dizer não, para fechar a porta, para seguir em frente com o plano. Ele estava indo embora. Estava deixando tudo para trás. Não podia, não devia se envolver com problemas alheios. Já tinha problemas demais que nem conseguia resolver. Mas havia outra parte. Uma parte pequena, quase sufocada, mas ainda viva. A parte que lembrava de quem ele tinha sido antes da perda. A parte que lembrava da voz de Maria dizendo: Antônio, nunca feche a porta para quem precisa. A gente nunca sabe quando vamos ser nós do outro lado dessa porta. Ele olhou para Rosa, para o bebê, para os olhos suplicantes dela. E então, contra toda a lógica, contra todo o plano que havia traçado, contra a vontade da parte dele que só queria fugir, Antônio disse: Entre. Foi apenas uma palavra. Curta, seca, mas carregava dentro dela algo imenso. Rosa quase desabou de alívio. Suas pernas tremeram, e por um momento Antônio achou que ela fosse desmaiar ali mesmo. Obrigada, sussurrou ela, a voz embargada. Muito obrigada. Ela entrou com passos hesitantes, como se temesse que ele mudasse de ideia a qualquer momento. O cheiro de chuva recente misturado ao cheiro de terra molhada invadiu a casa junto com ela. Seus sapatos deixaram marcas de barro no chão de tábua corrida, mas ela nem percebeu, ocupada demais em não deixar a criança cair de seus braços exaustos. Antônio fechou a porta atrás dela, trancando novamente. Ele acendeu o lampião maior da sala, aquele que ficava sobre a mesa central, e a luz amarelada preencheu o ambiente, revelando melhor o estado de Rosa. Ela estava pior do que ele tinha percebido inicialmente. As roupas não eram apenas gastas, eram rasgadas em alguns lugares. Havia arranhões em seus braços, como se tivesse passado por mato fechado. Seus pés estavam inchados dentro dos sapatos velhos, e seu rosto, agora sob a luz mais forte, mostrava sinais de privação. As faces fundas, os lábios rachados, as olheiras profundas. Quanto tempo ela estava vagando? O que aconteceu com você? Perguntou Antônio, contra a própria vontade, contra o instinto de não se envolver. Mas a pergunta saiu naturalmente, movida por uma preocupação genuína que ele não sentia há muito tempo. Rosa hesitou. Seus olhos percorreram a sala como se avaliasse se podia confiar naquele estranho que havia aberto a porta quando todo mundo mais tinha fechado. Meu marido morreu há 3 meses, respondeu ela finalmente. A voz baixa, mas firme, como se repetir aquilo em voz alta a ajudasse a aceitar a realidade. Foi doença, febre que não passava. Nenhum remédio ajudou. Ele se foi rápido. Ela parou, engolindo o nó na garganta. Desde então não consegui mais trabalho. As pessoas na vila onde a gente morava, elas não querem empregar uma mulher sozinha com criança pequena. Dizem que dá problema, que criança adoece, que mãe precisa faltar. Ninguém quer assumir esse risco. Antônio sentiu o golpe. Cada palavra dela era como um soco no estômago.
Viúvos reconhecem viúvos. A dor da perda é universal. Não importa se você é homem ou mulher, rico ou pobre. A ausência pesa igual sobre todos. Tentei de tudo, continuou Rosa, agora com as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto magro. Lavei roupa, cozinhei, limpei. Mas ninguém me contratava de verdade. Me davam um trocado aqui, outro ali, mais por pena do que por outra coisa. E pena não paga aluguel. Pena não compra comida. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão livre, a outra ainda segurando firme o bebê. Perdi a casa onde a gente morava. O dono precisava alugar para quem pudesse pagar. Fiquei dormindo na casa de conhecidos, cada dia numa casa diferente, até que ninguém mais quis abrir a porta. As pessoas têm suas próprias famílias, seus próprios problemas. Eu entendo. Rosa olhou diretamente para Antônio, e nos olhos dela havia uma mistura de vergonha e desespero. Há 3 dias eu decidi tentar chegar na cidade grande. Disseram que lá tem mais oportunidade, mais gente precisando de serviço. Comecei a caminhar. Mas a estrada é longa, e com a menina no colo, eu não consegui ir muito longe. Quando a noite chegou, eu procurei casas pelo caminho. Bati em 4 portas antes da sua, todas fechadas. Ou não tinha ninguém, ou não quiseram abrir. Ela baixou a cabeça. Quando vi a luz acesa aqui, pensei: essa é minha última chance. Se essa porta também se fechar, eu não sei mais o que fazer. O silêncio que seguiu era pesado, carregado de dor compartilhada, de histórias que se cruzavam sem pedir licença. Antônio não sabia o que dizer, não sabia como confortar. Fazia tanto tempo que ele próprio não recebia conforto, não sabia mais como oferecê-lo, mas sabia o que era certo fazer. Senta, disse ele apontando para a cadeira que havia sido de Maria. A cadeira que estava vazia há 2 anos. Rosa olhou para a cadeira, depois para ele, como se não acreditasse. Pode sentar, repetiu Antônio com mais firmeza. Ela obedeceu, desabando na cadeira com um suspiro de alívio profundo. Seus músculos deviam estar gritando de dor depois de dias caminhando. Antônio foi até a cozinha e voltou com um copo de água. Água fresca do pote de barro. Rosa bebeu como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, grandes goles desesperados. A menina, começou Antônio, olhando para o embrulho. Ela tá bem? Rosa olhou para o bebê nos braços e um sorriso fraco, mas genuíno, apareceu em seu rosto cansado. Ela é forte, disse Rosa com orgulho. Apesar de tudo, ela é forte. Tem 3 meses. O nome dela é Clara. Como se respondendo ao próprio nome, a bebê se mexeu novamente, um chorinho baixo escapando do embrulho. Ela deve estar com fome, disse Rosa com vergonha. Faz algumas horas que... Ela não terminou a frase. Não precisava. Antônio se levantou. Tem comida na cozinha, disse ele. Eu ia deixar, mas você pode comer. Os olhos de Rosa se encheram novamente de lágrimas, mas dessa vez de gratidão pura. Senhor, eu não sei como agradecer. Não precisa, cortou Antônio, desconfortável com a gratidão. Come, depois descansa. Amanhã a gente vê o que fazer. Nessa terra onde a solidão pode matar tanto quanto a fome, às vezes um gesto simples salva mais do que uma vida. Se você estivesse no lugar de Antônio, teria aberto a porta? Comente eu abriria ou eu não abriria, porque essa história está apenas começando, e o que parecia ser o fim de tudo estava prestes a se transformar em algo completamente diferente. A noite avançou devagar, como se o próprio tempo estivesse observando aquela cena improvável se desenrolar. Rosa comeu. Não com pressa, mas com a fome evidente de quem não se alimentava direito há dias. O feijão frio, o arroz que já não tinha gosto, a carne seca que Antônio havia preparado sem vontade, tudo aquilo virou um banquete nas mãos dela. E Antônio, observando de longe, sentiu algo estranho, uma pontada de vergonha. Vergonha de ter tanto quando outros não tinham nada. Vergonha de ter pensado em abandonar tudo quando para alguém como Rosa, aquela casa abandonada seria um palácio. Depois que comeu, Rosa amamentou a pequena Clara. Foi um momento íntimo, delicado, e Antônio desviou o olhar, dando-lhes privacidade. Mas ele ouvia os sons suaves do bebê se alimentando,
e aquilo mexeu com algo profundo dentro dele. Vida. Ali estava a vida pura, inocente, lutando para continuar apesar de todas as adversidades. Quando Clara terminou e adormeceu nos braços da mãe, Rosa também começou a cabecear. A exaustão finalmente vencendo a adrenalina que a havia mantido de pé até ali. Antônio se levantou em silêncio e foi até o quarto de hóspedes. Um cômodo pequeno que não era usado há anos, mas que ainda tinha uma cama simples com lençóis limpos guardados. Maria sempre insistira em manter aquele quarto pronto, caso alguém precise. Ela tinha mania de estar preparada para receber gente, mesmo quando nunca vinha ninguém. Ele preparou a cama rapidamente, sacudiu os lençóis que cheiravam a naftalina e guardado, e voltou para a sala. "Tem um quarto ali", disse ele apontando. "Pode dormir lá. É simples, mas tem cama e coberta." Rosa levantou os olhos inchados de sono. "Senhor, eu não sei o que dizer." "Não diz nada", cortou Antônio novamente. "Vai dormir. Amanhã a gente conversa." Rosa obedeceu, carregando Clara com cuidado extremo, como se a menina fosse feita de vidro. Ela entrou no quarto e, segundos depois, Antônio ouviu o som da cama rangendo sob o peso de um corpo finalmente podendo descansar. Silêncio voltou a tomar conta da casa. Antônio ficou parado na sala, sozinho novamente. Mas era um silêncio diferente agora. Não era mais o silêncio opressor da solidão absoluta. Era o silêncio de uma casa que tinha gente dentro. Gente vivendo. Gente respirando. Ele olhou para a mala ainda ali, ao lado da porta. Olhou para a chave na mesa. Olhou para a cadeira onde Rosa havia sentado. E então, devagar, ele caminhou até a mala, abaixou-se e a fechou. Não com violência, não com raiva. Apenas fechou. Como quem guarda algo que não vai mais usar. Pelo menos não agora. Ele não sabia explicar exatamente por quê. Não era uma decisão racional. Não era lógica. Era apenas certa. Maria jamais teria fechado a porta para Rosa. Jamais teria virado as costas para uma mulher sozinha com uma criança no colo. E se Antônio ia honrar a memória de sua esposa, e ele percebeu naquele momento que era exatamente isso que ele queria fazer, então tinha que começar por aí, por não abandonar quando alguém precisava dele. Antônio se sentou na sua cadeira, observando a porta fechada do quarto de hóspedes. E pela primeira vez em 2 anos, ele não sentiu apenas o peso esmagador da perda. Sentiu algo mais. Algo pequeno, frágil, mas indubitavelmente presente. Propósito. Quando o sol nasceu, Antônio já estava acordado. Não que tivesse dormido muito. Velhos hábitos de fazendeiro faziam ele acordar cedo independente de quanto havia dormido. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele acordou com algo para fazer além de simplesmente sobreviver mais um dia. Ele preparou café fresco, acendeu o fogão de lenha, colocou água para ferver, e o cheiro de café começou a preencher a casa. Era um cheiro que ele não sentia há tempos. Café feito com cuidado, não apenas jogado em qualquer vasilha para matar a necessidade de cafeína. Ele ouviu movimento no quarto. Rosa e Clara estavam acordando. Minutos depois, Rosa apareceu na cozinha, com a menina no colo. Ela parecia um pouco melhor, ainda cansada, ainda magra demais, mas com os olhos menos desesperados. "Bom dia", disse ela timidamente. "Bom dia", respondeu Antônio. "Tem café. E tem pão que comprei na vila semana passada. Ainda tá bom." Rosa se sentou e pela primeira vez Antônio serviu alguém. Colocou o café na caneca de esmaltada, cortou o pão, passou manteiga. Eram gestos simples, automáticos, mas carregavam uma gentileza que ele havia esquecido que possuía. Eles comeram em silêncio no começo, mas era um silêncio confortável, não constrangedor. Foi Rosa quem quebrou primeiro. "O senhor disse que a gente ia conversar hoje." Antônio tomou um gole de café, pensando. "É." Ele colocou a caneca na mesa e olhou diretamente para ela. "O que você pretende fazer?" Rosa baixou os olhos. Eu não sei. Eu pensei em continuar para a cidade grande, mas agora eu não sei mais se consigo. É muito longe. E com a Clara?" Antônio assentiu, entendendo. "E se você ficasse?" disse ele,
E as palavras saíram antes mesmo que ele percebesse o que estava dizendo. Rosa ergueu os olhos, surpresa. Ficar? Ficar, repetiu Antônio, agora com mais firmeza, como se estivesse convencendo a si mesmo tanto quanto a ela. Essa fazenda tá virando mato. Eu não consigo cuidar de tudo sozinho. E eu não vou conseguir. Ele parou, escolhendo as palavras. Eu não vou conseguir continuar aqui sozinho. Ele respirou fundo. Você pode ficar. Não como favor, como trabalho digno. Você cuida da casa, da comida, das coisas que eu não dou conta. E em troca, tem teto, comida e um lugar seguro para criar sua menina. Rosa ficou em silêncio por um longo momento, processando a oferta. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de esperança, de gratidão profunda. O senhor tá falando sério? Tô, disse Antônio, com convicção. Mas tem uma condição. Rosa ficou tensa. Qual? Você não é empregada. Você é... Ele procurou a palavra certa. Você é alguém que está recomeçando, assim como eu. E a gente vai ajudar um ao outro, sem pena, sem obrigação, só ajudando. Rosa não conseguiu segurar. Ela chorou. Chorou de alívio, de gratidão, de não acreditar que depois de tanto desespero, tantas portas fechadas, ela tinha finalmente encontrado uma aberta. Eu aceito, disse ela, a voz embargada. Eu aceito. E juro que o senhor não vai se arrepender. Eu vou trabalhar duro. Vou cuidar de tudo. Eu prometo. Antônio acenou com a cabeça, desconfortável com a intensidade emocional, mas entendendo ela perfeitamente. Então tá decidido. E assim, naquele café da manhã simples, numa cozinha modesta de uma fazenda perdida no meio do sertão, duas vidas destruídas começaram a se reconstruir. Os dias passaram, devagar no começo, como se o tempo ainda estivesse aprendendo a fluir novamente naquela casa. Rosa não desperdiçou a oportunidade. Ela trabalhou. Limpou cada canto da casa que estava acumulando poeira e abandono. Lavou roupas que estavam empilhadas há semanas. Cozinhou refeições de verdade, com tempero, com carinho, com o gosto de comida feita para nutrir não apenas o corpo, mas também a alma. E a casa, lentamente, voltou a ter alma. O cheiro de bolo no domingo voltou a perfumar os cômodos. O som de passos leves ecoava pelos corredores. O riso, tímido no começo, mas crescendo com o tempo, de Clara começou a quebrar o silêncio que por tanto tempo havia sido absoluto. Antônio, por sua vez, voltou a cuidar da fazenda. Não com a energia de antes, não com a mesma paixão. Isso tinha morrido com Maria, mas com uma determinação nova. Uma determinação nascida não do sonho de prosperar, mas da necessidade de prover. Porque agora ele tinha alguém dependendo dele novamente. E essa responsabilidade, estranhamente, ao invés de pesar, dava força. Ele consertou cercas quebradas, limpou os pastos, alimentou o gado que estava quase selvagem de tanto abandono. E aos poucos, a fazenda Ferreira começou a se parecer novamente com um lugar onde pessoas viviam, não apenas sobreviviam. As semanas viraram meses. O Natal passou. E pela primeira vez desde a morte de Maria, Antônio não passou aquela data sozinho, afogado em tristeza. Rosa fez uma ceia simples: galinha caipira, arroz, farofa, pudim de leite. Nada comparado às ceias fartas que Maria costumava fazer, mas carregava algo que nenhuma ceia anterior tinha: esperança. Eles jantaram juntos, os três, Antônio, Rosa e pequena Clara, dormindo num berço improvisado que ele havia feito com madeira velha do celeiro. Obrigada, disse Rosa no final da noite, quando Antônio estava prestes a se recolher. Obrigada por tudo. Antônio olhou para ela, para aquela mulher que 3 meses atrás estava desesperada batendo na porta dele, e para a casa que agora estava cheia de vida novamente. Eu que agradeço, disse ele, surpreendendo até a si mesmo com a honestidade brutal. Você me salvou naquela noite. Rosa franziu a testa, confusa. Eu? Mas o Senhor que me salvou. Antônio balançou a cabeça. Quando você bateu na porta, eu estava saindo. Para sempre. Ia trancar essa casa e nunca mais voltar. Ia desistir de tudo.
Os olhos de Rosa se arregalaram. Mas então por que abriu a porta? Antônio pensou por um longo momento. Eu não sei. Talvez porque, no fundo, eu ainda tinha uma última fagulha de esperança. Ou talvez porque a memória da minha esposa não deixou eu fazer diferente. Ela sempre dizia que a gente tem que ajudar quando pode, porque nunca sabe quando vai ser a gente precisando de ajuda. Ele olhou para Rosa. E você me ensinou que mesmo quando tudo parece perdido, ainda tem motivo para continuar. Não precisa ser um motivo grande. Não precisa ser um sonho enorme. Às vezes, é só alguém precisando de você. Rosa limpou uma lágrima. O senhor é um homem bom, seu Antônio. Ele desviou o olhar desconfortável. Eu só fiz o certo. E quantas pessoas não fazem nem isso? Retrucou Rosa. Eu bati em 4 portas antes da sua, todas fechadas. O senhor foi o único que abriu. O único. O silêncio que seguiu era carregado de compreensão mútua. A gente se salvou um ao outro, disse finalmente Rosa. Acho que era isso que devia acontecer. Antônio assentiu. Acho que sim. Os meses viraram 1 ano, depois 2. A fazenda Ferreira prosperou novamente. Não voltou a ser o que era quando Maria estava viva. Nada voltaria a ser exatamente como antes, mas se tornou algo novo. Algo diferente, mas igualmente valioso. Rosa criou Clara ali, e a menina cresceu correndo pelo terreiro, brincando entre as galinhas, aprendendo a amar aquela terra tanto quanto Antônio sempre amou. E Antônio, lentamente, aprendeu a viver novamente. Não da mesma forma. A dor da perda de Maria nunca desapareceu completamente. Ele sabia que nunca desapareceria. Mas ela se transformou em algo que ele conseguia carregar sem ser esmagado. Ele aprendeu que honrar a memória de alguém que amamos não significa morrer junto. Significa viver da forma que eles gostariam que vivêssemos. Significa continuar sendo bom, sendo justo, sendo humano. Num domingo qualquer, anos depois daquela noite fatídica, Antônio estava na varanda observando o pôr do sol, quando Rosa sentou ao seu lado. Clara, agora uma menina de uns 5 anos, brincava no terreiro com um cachorrinho vira-lata que haviam adotado. Seu Antônio, disse Rosa suavemente. Posso perguntar uma coisa? Pode. O senhor ainda pensa em ir embora? Antônio olhou para o horizonte, para as terras que quase abandonou, para a casa que quase trancou para sempre. Não, respondeu ele com honestidade. Não penso mais. E por quê? Ele sorriu levemente, o primeiro sorriso genuíno em anos. Porque eu finalmente entendi. A última noite não era o fim. Era apenas o começo. E às vezes, a gente precisa chegar no ponto mais baixo, com a chave na mão pronta para trancar tudo, para ouvir a batida que muda tudo. Rosa segurou a mão dele, num gesto de carinho puro. Obrigada por ter aberto a porta. Antônio apertou a mão dela em resposta. Obrigado por ter batido. Histórias como essa nos lembram que a vida dá voltas como um moinho de vento no sertão. Que às vezes, o que parece ser o fim, é apenas um recomeço esperando uma porta aberta. Se você faz parte da nossa família de contos e essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho. E me conte nos comentários, você já teve uma segunda chance na vida que mudou tudo? Ou você já foi a segunda chance de alguém? Compartilhe sua história. Porque todos nós, em algum momento, precisamos que alguém abra a porta quando a gente bate.